Salve Maria! Há homens cuja passagem pela história se impõe pela força dos acontecimentos extraordinários, e há outros cuja grandeza se manifesta de modo mais silencioso, porém contínuo, fecundo e duradouro. São João Bosco pertence a esta segunda categoria. Sua vida não foi marcada por gestos espetaculares aos olhos do mundo, mas por uma fidelidade diária, quase escondida, que transformou profundamente milhares de almas e deixou uma marca indelével na história da Igreja. Falar de Dom Bosco é entrar em contato com uma santidade concreta, forjada na pobreza, sustentada pela disciplina, iluminada pela graça e inteiramente confiada à proteção maternal de Maria Santíssima. João Bosco nasceu em Morialdo, pequena aldeia do Piemonte, no dia 15 de agosto de 1815, festa da Assunção de Nossa Senhora. Desde o primeiro instante, sua vida esteve envolta por esse sinal mariano, que mais tarde ele mesmo reconheceria como determinante em sua missão. Morialdo era um lugar simples, rural, de trabalho árduo e recursos escassos. Seus pais, Francisco Bosco e Margarida Ochiena, eram camponeses honestos, profundamente marcados pela fé católica e por uma vida de sacrifício silencioso. Contudo, quando João tinha apenas 2 anos de idade, a morte levou-lhe o pai, deixando a família numa situação de extrema vulnerabilidade. A partir daquele momento, Margarida assumiu sozinha a educação dos filhos, tornando-se para João não apenas mãe, mas verdadeira mestra de vida cristã. Margarida Ochiena não possuía instrução acadêmica, mas tinha uma sabedoria que nascia da fé vivida com coerência. Ensinava mais pelos atos do que pelas palavras. Transmitia aos filhos o amor ao trabalho honesto, a sobriedade nos costumes, a confiança na providência divina e o hábito constante da oração. João cresceu nesse ambiente austero e profundamente cristão, aprendendo desde cedo que a vida não se constrói sobre facilidades, mas sobre fidelidade e esforço. Essa formação inicial marcou de modo definitivo seu caráter e sua visão de mundo. Desde muito cedo, João Bosco revelou uma inteligência acima da média, acompanhada de uma memória excepcional, fato amplamente registrado por seus primeiros biógrafos. Ainda menino, demonstrava grande facilidade em memorizar sermões, homilias e instruções religiosas ouvidas na igreja, que depois repetia com notável fidelidade para outros jovens. Esse hábito, longe de ser mero exercício de memória, manifestava já uma clara inclinação pedagógica, pois João não apenas reproduzia o conteúdo, mas procurava torná-lo compreensível aos que o escutavam. Os relatos de sua juventude indicam também um precoce zelo pelas almas, sobretudo pelas crianças e jovens que o rodeavam. Movido por esse zelo, reunia companheiros para instruí-los nas verdades da fé, buscando afastá-los de comportamentos desordenados e conduzi-los a uma vida mais conforme aos ensinamentos cristãos. Esses traços, presentes desde a infância, antecipavam de modo inequívoco a missão educativa e sacerdotal que mais tarde marcaria toda a sua vida. Faça uma pausa interior. Se esta história está tocando o seu coração, este é o momento de cooperar para que ela alcance outras almas. Siga o canal, deixe seu comentário dizendo: Dom Bosco, rogai por nós. Compartilhe este vídeo. Pequenos gestos podem produzir grandes frutos quando feitos com reta intenção. Um acontecimento marcou de maneira decisiva toda a sua vida interior, o célebre sonho dos 9 anos. Nesse sonho, João se via no meio de uma multidão de meninos que brigavam, blasfemavam e se comportavam com violência. Tentava corrigi-los com gritos e golpes, mas quanto mais recorria à força, mais eles se tornavam agressivos. Nesse momento, apareceu-lhe um homem venerável, de aspecto nobre e sereno, que lhe disse que não era com pancadas que deveria conquistar aqueles jovens, mas com mansidão e caridade. Logo em seguida, surgiu uma senhora majestosa, de semblante materno, que lhe indicou que aqueles meninos se transformariam de lobos em cordeiros, se fossem educados com paciência, amor e firmeza. Esse sonho,
que João jamais esqueceu, foi progressivamente compreendido como uma verdadeira revelação de sua missão. Ao longo de toda a vida, Dom Bosco retornaria a esse episódio como chave interpretativa de sua obra. A pobreza, entretanto, não facilitava o caminho. João precisava trabalhar para ajudar a família e muitas vezes interrompia os estudos. Ainda assim, seu desejo de aprender era intenso. Contou com a ajuda providencial de sacerdotes generosos, como o padre Calosso, que percebeu suas capacidades e lhe ofereceu lições de gramática e latim. Aos poucos, foi avançando no conhecimento, sempre sustentado por uma disciplina rigorosa e uma confiança inabalável em Deus. A vocação sacerdotal se tornava cada vez mais clara. Houve momentos de discernimento e até de hesitação, como a possibilidade de ingressar entre os franciscanos, mas, aconselhado por homens prudentes, especialmente o padre Cafasso, compreendeu que seu caminho não estava na vida conventual tradicional, mas no sacerdócio profundamente inserido na realidade social de seu tempo. Em Turim, cidade que se tornaria inseparável de sua missão, João Bosco entrou em contato com uma realidade social dura e inquietante. A Revolução Industrial começava a transformar a cidade, atraindo jovens do campo que chegavam sem família, sem instrução e sem qualquer amparo moral. Muitos eram explorados nas fábricas, outros acabavam nas prisões, outros ainda se perdiam no vício e na miséria. Dom Bosco não observou esse cenário de longe. Seu coração sacerdotal o impelia a ir ao encontro desses jovens. Visitava os cárceres, os hospitais, os bairros mais pobres. Conversava, escutava, orientava, rezava. Compreendia que, se não houvesse uma ação preventiva, aquelas almas seriam irremediavelmente perdidas. Foi nesse contexto que ocorreu o episódio decisivo de 8 de dezembro de 1841, festa da Imaculada Conceição. Um jovem órfão, Bartolomeu Garelli, foi expulso brutalmente da igreja por não saber servir a missa. Dom Bosco interveio, defendeu o menino e falou-lhe com bondade. Convidou-o a aprender o catecismo e prometeu ajudá-lo. Esse gesto simples, carregado de caridade, marcou o início do oratório. Pouco a pouco, outros jovens se aproximaram. O grupo cresceu rapidamente. Ainda não havia uma casa fixa, nem recursos abundantes, mas havia uma convicção profunda, de que aquelas almas eram preciosas aos olhos de Deus. Dom Bosco compreendeu desde cedo que a educação cristã não pode ser improvisada. Era necessário unir amor e ordem, alegria e responsabilidade, liberdade e disciplina. Foi assim que ao longo dos anos, amadureceu aquilo que ficou conhecido como o sistema preventivo. Ao contrário de métodos puramente repressivos, que punem o erro depois que ele ocorre, Dom Bosco propunha prevenir o mal antes que se manifestasse. Isso exigia presença constante do educador, vigilância amorosa, regras claras e consequências proporcionais. Não se tratava de permissividade, mas de uma pedagogia exigente, que pedia mais do educador do que do educando. Como Dom Bosco costumava dizer: basta que sejam jovens para que eu os ame. Essa frase, tantas vezes repetida, não expressa sentimentalismo ingênuo, mas uma opção consciente. Amar os jovens significava conhecê-los, interessar-se por suas vidas, participar de seus recreios, orientar seus estudos, corrigir suas faltas e conduzi-los gradualmente à vida de graça. Para ele, não havia verdadeira educação sem formação moral e religiosa. Por isso insistia na confissão frequente, na comunhão e na participação diária na Santa Missa. Não como imposição externa, mas como meios concretos de fortalecimento da alma. Se querem que nossa vida seja sempre alegre e tranquila, dizia ele, procurem viver sempre na graça. Para Dom Bosco, a alegria verdadeira não era incompatível com a disciplina, ao contrário, nascia dela. A alegria cristã brota da consciência reta, do dever cumprido, da amizade com Deus.
Nos recreios, incentivava os jogos, a música, o teatro e as brincadeiras, mas sempre sob um olhar atento. Ele mesmo participava, conversava, sorria, mas sem perder a autoridade. Sabia que o educador deve ser amado, mas também respeitado. Não existe verdadeira bondade sem firmeza. Dom Bosco não foi apenas um grande educador e sacerdote, foi também um homem a quem Deus permitiu, em momentos determinados, ver com particular clareza as consequências espirituais das escolhas humanas. Entre os muitos sonhos que marcaram sua vida, há alguns de caráter profundamente pedagógico, destinados não a satisfazer curiosidades, mas a advertir, corrigir e salvar almas. Um desses sonhos, talvez um dos mais impressionantes, ficou conhecido como o sonho do caminho que leva à perdição. Dom Bosco relata que, numa dessas visões noturnas, encontrou-se conduzido por um guia ao longo de um caminho largo, aparentemente agradável, iluminado e sem grandes dificuldades no início. Nesse caminho caminhavam numerosos jovens, muitos deles conhecidos seus, alunos do oratório ou meninos semelhantes àqueles que ele encontrava diariamente em sua missão. Caminhavam rindo, conversando, despreocupados, sem aparentar qualquer temor. Nada à primeira vista, parecia ameaçador. À medida que avançavam, porém, Dom Bosco começou a perceber que o caminho, quase imperceptivelmente, tornava-se mais estreito. Surgiam pequenas armadilhas disfarçadas, quase invisíveis. Algumas tinham a forma de cordas finas, outras pareciam simples obstáculos no chão, outras ainda eram como fios ou redes estendidos ao longo da estrada. Cada uma dessas armadilhas representava um vício ou um pecado, como a negligência religiosa, a impureza, o desrespeito, a desobediência, o abandono da oração, a falta de confissão. Muitos jovens, ao tropeçarem nelas, não caíam imediatamente, mas ficavam presos, enredados, retardados, até que pouco a pouco, eram arrastados para fora do caminho principal. Dom Bosco observava com angústia que muitos desses jovens não levavam a sério os avisos. Alguns riam, outros minimizavam o perigo, outros diziam que sempre haveria tempo para voltar atrás. O caminho, que antes parecia plano, tornava-se agora íngreme, escuro e escorregadio. O guia advertia Dom Bosco de que aquilo era o resultado de pequenas concessões feitas repetidamente, de pecados aparentemente leves, tolerados e não combatidos. Em certo momento, o caminho terminava abruptamente diante de um grande precipício. Ali já não havia como avançar nem como retornar. Muitos jovens, sem perceberem a gravidade da situação, continuavam caminhando e acabavam caindo no abismo. Dom Bosco via, com horror e profunda dor, esses jovens rolando o precipício abaixo, desaparecendo em meio a uma escuridão profunda, acompanhada de ruídos aterradores e de uma sensação de desespero absoluto. Era a imagem clara da perdição eterna, apresentada não como uma punição arbitrária, mas como o fim lógico de um caminho percorrido sem vigilância espiritual. Tomado por grande aflição, Dom Bosco perguntou ao guia se não havia meio de evitar tamanha tragédia. Então lhe foi mostrado um outro caminho, estreito desde o início, mais difícil, menos atraente aos olhos humanos, mais seguro. Nesse caminho, os jovens caminhavam com esforço, vigiando os passos, ajudando-se mutuamente, atentos às orientações recebidas. Era o caminho da vida cristã vivida com seriedade, oração frequente, confissão regular, comunhão, obediência, disciplina e fuga das ocasiões de pecado. Ao despertar, Dom Bosco ficou profundamente impressionado. Não interpretou esse sonho como uma simples imagem simbólica, mas como uma advertência concreta de Deus para a sua missão. Compreendeu que muitos jovens não se perdem por um único grande pecado, mas por uma sucessão de pequenas faltas toleradas, de negligências repetidas, de abandono progressivo da vida de graça. Por isso, redobrou seus esforços em ensinar a importância da vigilância, da disciplina interior e da frequência aos sacramentos. Esse sonho marcou profundamente sua pedagogia.
Ele não falava do inferno para assustar inutilmente, mas para despertar consciências adormecidas. Sabia que o verdadeiro amor não consiste em ocultar o perigo, mas em advertir enquanto ainda há tempo. Por isso insistia tanto na confissão frequente, na direção espiritual, na presença constante do educador e na necessidade de regras claras. Para Dom Bosco, prevenir o pecado era um ato de caridade maior do que corrigir depois da queda. Ao narrar esse sonho aos jovens, fazia-o sempre com dor no coração, nunca com dureza. Seu objetivo não era causar medo servil, mas gerar santo temor de Deus, aquele temor que preserva a alma do mal e a conduz à verdadeira liberdade. Ele próprio testemunhava que essas visões o impulsionavam a trabalhar sem descanso, pois cada jovem era, para ele, uma alma resgatável, alguém que poderia ser salvo se fosse amado, orientado e acompanhado a tempo. Esse sonho, como tantos outros, revela o quanto Dom Bosco tinha consciência da gravidade da vida moral e da responsabilidade que pesa sobre aqueles que educam. Ele via com clareza que abandonar os jovens à própria sorte era, na prática, empurrá-los para o precipício. Por isso, sua obra não foi apenas social ou educativa, mas profundamente sobrenatural, enraizada na convicção de que cada alma tem um destino eterno. À medida que o oratório crescia, Dom Bosco estruturava a obra com prudência. Casas foram adquiridas, regulamentos escritos, funções distribuídas. Nada era deixado ao acaso. Observava atentamente a realidade e quando surgiam desordens, introduzia novas regras, sempre de modo gradual e oportuno. Tudo era feito com clareza, para que ninguém pudesse alegar ignorância. Conservem no coração o tesouro da virtude, porque possuindo vocês têm tudo, ou mais, se o perderem, vocês se tornarão os homens mais infelizes do mundo. Essa advertência não era teórica, mas o eixo de toda a sua ação educativa. Sua devoção a Maria Santíssima era absoluta. Chamava-a de auxiliadora dos cristãos e atribuía a ela cada passo de sua obra. Em momentos de extrema dificuldade, quando os recursos faltavam e as perseguições se intensificavam, recorria a Nossa Senhora com confiança filial. Ensinava os jovens a fazer o mesmo. As mães da terra nunca abandonam os seus filhos, dizia ele. O mesmo faz Maria, que tanto ama os seus filhos ao longo da vida, com que ternura, com que bondade não irá ela protegê-los nos últimos instantes, quando a necessidade é maior. Essa certeza mariana sustentava Dom Bosco nos momentos mais duros. Foi sob essa inspiração que nasceu a Sociedade Salesiana, oficialmente fundada em 1857, e aprovada pela Santa Sé em 1874, durante o pontificado do Papa Pio IX. Dom Bosco pensava sempre na continuidade da obra. Formou sacerdotes, religiosos e leigos comprometidos com o mesmo espírito. Ao longo de sua vida, contribuiu para a formação de milhares de vocações, espalhando seus oratórios pela Itália e pelo mundo. Onde chegava, levava o mesmo método, presença constante, caridade vigilante, disciplina firme e profunda vida religiosa. Mesmo já idoso, não diminuiu o ritmo. Continuava escrevendo, orientando, aconselhando. Seus sonhos continuaram, muitos deles com caráter profético, advertindo para perigos, confirmando decisões, indicando caminhos. Dom Bosco não os buscava por curiosidade, mas os acolhia com humildade, sempre submetendo tudo ao discernimento da Igreja. Para ele, eram luzes concedidas por Deus para melhor cumprir a missão recebida. Nos últimos anos de vida, Dom Bosco sentia o peso das fadigas acumuladas. Seu corpo estava enfraquecido, mas seu espírito permanecia firme. Em 1887, já consciente da proximidade da morte, escreveu uma circular sobre as obras salesianas, como um pai que deixa instruções aos filhos. No dia 31 de janeiro de 1888, rodeado por seus religiosos e fortalecido pelos sacramentos, entregou serenamente a alma a Deus. Turim inteira acorreu ao seu funeral.
O povo repetia, com convicção simples e profunda: Dom Bosco é santo. Esse reconhecimento não surgiu apenas após a morte. Durante a vida, já o chamavam de o São Vicente de Paulo da Itália. Muitos lhe atribuíam milagres e graças. O próprio Papa Pio IX afirmou que a obra de Dom Bosco já era em si mesma um milagre. E de fato era: transformar jovens abandonados em cristãos íntegros, cidadãos honestos e almas voltadas para Deus é uma obra que ultrapassa as forças meramente humanas. Ao contemplarmos essa vida, somos inevitavelmente levados a um exame de consciência. Você que é pai, mãe, padrinho, madrinha, educador ou simplesmente alguém que convive com jovens, como tem exercido sua responsabilidade? Tem educado apenas com palavras ou com presença constante? Tem unido bondade e firmeza? Tem ajudado os jovens a viver na graça, a amar a virtude, a fugir das ocasiões de pecado? Ou tem se omitido, deixando que o mundo forme aquilo que deveria ser cuidado com zelo e oração? Dom Bosco não foi um idealista ingênuo, mas um santo profundamente realista. Conhecia o pecado, a fragilidade humana e as misérias do mundo, mas acreditava firmemente na força da graça. Seu legado não é apenas histórico, é atual, urgente e necessário. Em tempos de confusão moral e abandono espiritual, sua pedagogia continua sendo um farol seguro. Se você chegou até o final deste vídeo, manifeste sua fé e comunhão. Deixe nos comentários um Salve Maria, e compartilhe este conteúdo para que a vida e a obra de São João Bosco continuem a iluminar consciências e a conduzir almas a Deus. Salve Maria!